Hey, I got something to say. I'm just so sick. Há milhares de anos, alguém parou diante dessa pedra e decidiu deixar uma mensagem. Uma mensagem que atravessou séculos, sobreviveu às chuvas, ao tempo, aos povos, e que até hoje ninguém conseguiu decifrar completamente. Símbolos misteriosos gravados em pedra, desenhos que parecem códigos, marcas que desafiam arqueólogos, historiadores e a própria lógica. Mas o mais intrigante é que esse mistério está escondido aqui mesmo, no interior da Paraíba. Hoje, nós vamos viajar até a cidade de Ingá para tentar entender um dos maiores enigmas arqueológicos do Brasil. Quem criou essas inscrições? Por quê? E principalmente, o que elas significam? I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. Antes de tentar entender os mistérios gravados na pedra, é preciso entender o lugar que protege esse segredo há séculos. Ingá está localizada no Agreste paraibano. Aqui o tempo parece passar devagar. O sol nasce cedo, as ruas acordam aos poucos, o comércio abre lentamente e a rotina segue simples, quase que silenciosa. À primeira vista, Ingá parece mais uma típica cidade do interior. Casas tranquilas, ruas pacatas, conversas na calçada, motocicletas cruzando as ruas estreitas, pessoas vivendo a rotina comum. Mas existe algo diferente nesse lugar. Ingá carrega uma sensação difícil de explicar, como se passado e presente coexistissem ao mesmo tempo. No centro da cidade, a praça principal se transforma em ponto de encontro dos moradores. Ali, crianças brincam, idosos observam o movimento, pessoas conversam no fim da tarde e a vida segue quase da mesma forma há décadas. E dominando a paisagem da praça está a igreja matriz, imponente, silenciosa, observando o tempo passar. Assim como em muitas cidades do interior do Brasil, o crescimento de Ingá também aconteceu ao redor da fé, da convivência e da vida comunitária. A igreja, as ruas, as construções, tudo aqui parece guardar memória. Mas a memória desse lugar começou muito antes da cidade existir, muito antes da chegada dos portugueses, quiçá muito antes dos indígenas que habitaram aqui. Povos que conheciam profundamente os rios, as pedras, o céu e os ciclos da natureza. O próprio nome Ingá vem da língua indígena, é uma referência à árvore ingazeira, muito comum na região. Uma árvore forte, resistente, assim como a própria história desse lugar. Com o passar dos séculos, a ocupação colonial avançou pelo interior da Paraíba. A criação de gado ajudou no surgimento de fazendas, caminhos e pequenos povoados, e aos poucos Ingá começou a crescer. Enquanto a cidade mudava, enquanto novas gerações surgiam, nessa época o Brasil se transformava, observando gerações inteiras passarem diante dele. É curioso pensar nisso, pois quando os primeiros colonizadores chegaram aqui, as inscrições já existiam. Quando o Brasil ainda nem era um país, essas marcas já estavam gravadas na pedra. Impérios surgiram e desapareceram, governos mudaram, guerras aconteceram, mas a Pedra do Ingá continuou aqui. E talvez seja exatamente isso que torna esse lugar tão fascinante, porque, diferente de muitos locais históricos, aqui nós não estamos olhando apenas para o passado conhecido, estamos olhando para algo que talvez nunca seja completamente entendido. E é justamente às margens do rio Ingá, entre pedras antigas e o silêncio do Agreste, que está um dos maiores mistérios arqueológicos do Brasil. Seu destino está de...
Pessoal, hoje é um vídeo diferente. Hoje é um vídeo que eu estava querendo muito trazer para vocês, porque é um local que eu estava querendo muito visitar. Nós estamos aqui na Pedra do Ingá para visitar as Itacoatiaras, que são gravuras em baixo relevo, que vão trazer, sabe, toda a questão de informações de uma mensagem que alguém ou uma comunidade tentou deixar para a gente no passado, mas que até o presente momento ninguém conseguiu decifrar. Então a gente está hoje nesse sítio arqueológico, o primeiro sítio arqueológico tombado no Brasil, fica aqui na Paraíba. E vou mostrar para vocês uma grande surpresa. Vem comigo. Simbora. Então a gente está aqui numa terra que foi habitada não somente pela colonização, não somente por povos indígenas, no que a gente conhece propriamente como indígena, mas por pessoas que ocuparam esse local há milênios atrás. Estimativas de estudiosos apontam que essas gravuras elas foram realizadas em torno de 2 a 6 mil anos atrás. Não sabemos exatamente quais povos, não sabemos a mensagem que queriam deixar, mas o que eu vou mostrar para vocês é algo surpreendente. O local, ele traz um misticismo fora do normal, fora do comum, porque está impressa naquelas pedras através da mão de obra braçal, uma mensagem que ninguém nunca conseguiu descobrir o seu significado. Terá sido ela deixada por nossos antepassados mais longínquos? Ou por extraterrestres? Ou quem sabe uma força sobrenatural que até hoje ninguém conseguiu explicar? O que é que vocês acham? Pessoal, e o que a gente tem aqui numa área separada, né, do que a gente pode entrar, do que a gente pode acessar, realmente é algo que impressiona, tá? Eu vou tentar trazer para vocês uma visão geral e uma visão detalhada aqui desses símbolos que não se resume somente numa arte rupestre, não é isso, tá? Choveu muito na região nos últimos dias e a gente observa que está bem, a gente chama de lodo, né? Essa parte escura que fica marcada das águas, né? Porque a pedra ela é para ser branquinha assim. Então talvez a visibilidade de algumas gravuras esteja um pouco prejudicadas por conta disso, né? Mas a gente consegue ter uma noção de uma coisa, sabe, impressionante. Então a gente consegue ver que existem, né, símbolos de ossos aqui, né, gravuras humanoides. Deixa eu tentar tirar do zoom aqui para ver se o dedo não aparece tanto. O zoom não oscila tanto, né? Então, figuras humanoides, aqui a gente tem animais, né, como simbolizando largatos. A gente tem, por exemplo, figuras, vou tentar trazer aqui para vocês, olha, que simbolizam uma possível palmeira, né, ou um abacaxi, né? Essa figura mais centralizada aqui, por exemplo, é uma espécie de, a gente pode entender como uma espécie de bromélia, mas isso é o que os nossos olhos querem ver, porque certeza realmente do que está impresso aqui, ninguém tem. Eu vou tentar deixar vocês com mais algumas imagens aqui de gravuras para ver se vocês conseguem assimilar alguma coisa. Então, coisas que chamam atenção, como por exemplo, ali vocês observam que tem uma espécie de sol, né? E ele está num sentido assim, olha, observe. E aqui, olha, vamos mais aqui no fim. A gente tem mais um. E a diferença entre os dois é que um está no sentido horário e o outro está no sentido anti-horário. Pessoal, uma civilização de milênios atrás já tem uma noção dessa, né? É uma coisa que impressiona bastante. A gente tem uma divisão clara através dessas bolinhas, né, de algo mais acima e algo mais abaixo. Tanto é que a maior parte dos desenhos que a gente tem hoje estão simbolizados abaixo, com exceção de duas gravuras que a gente tem acima.
Vou trazer aqui para vocês uma, ver se eu consigo mostrar. Olha, o que é que vocês acham que isso aqui pode simbolizar, né? E mais acima tem uma lá que eu vou subir e vou mostrar para vocês. Tanto uma lá em cima, como algumas aqui na parte de baixo, que a gente não consegue visualizar estando aqui. Vou trazer para vocês. E uma coisa que a gente consegue ter certeza é que toda essa área ela era muito maior, que tinha provavelmente mais gravuras, que caiu, né, com a erosão, porque o rio, em época de cheia, ele escorre por aqui por cima também. Mas a gente consegue ver que as gravuras, por exemplo, aquelas bolinhas que delimitam a área superior, a área inferior, elas estão reproduzidas até aqui. Tá? A gente consegue vê-las claramente. Eu vou mostrar para vocês ali o que a gente tem na parte superior. Como eu disse, que a parte inferior existem gravuras representadas do mundo terreno, da parte terrestre, né? E a de cima possivelmente da parte celeste, como eu já mostrei uma imagem para vocês, e uma outra a gente só consegue ver daqui de cima. Deixa eu trazer para vocês. Olha, observem isso aqui. A gente consegue ver claramente círculos, né? Então a gente tem círculo interno, círculo mais externo, né? Esse aqui, ó, e aqui ainda tinha um outro que a gente não consegue mais ver tão detalhadamente, né? Então claramente isso aqui é um círculo, certo? Só que esse círculo ele está cruzado, né? E aqui uma parte um pouquinho mais grossa, era uma bolinha daquelas, e aqui não tem um acabamento, então uma espécie de flecha aqui. Então estudiosos já visualizaram, e eu cheguei bem cedo aqui, a gente pôde constatar que o Sol nasce nesse sentido do rio e o Sol se põe nesse sentido. Além disso poder simbolizar alguma orientação espacial, né, em relação ao território, está um pouco nublado, então vocês não vão conseguir ver. O Sol ele nasce dali e se põe para ali. A gente já tá, o Sol está exatamente abaixo dessa nuvem aqui, literalmente ele está vindo nesse sentido aqui. E realmente é uma coisa que impressiona. E possivelmente, essa parte superior aqui que a gente está, né, já deveria ter muitas outras gravuras aqui que se foram erodindo com o tempo. Assim como na parte ali de baixo. Né? Na parte de baixo, a gente tem naquela área ali. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui. Sabe as bolinhas? Eu vejo se vocês conseguem enxergar o que eu vejo daqui. Olha, mais bolinhas daquela dividindo. É como se fosse uma divisão, se estivesse querendo dizer que, eu não sei, ou seria uma contagem de tempo. Né? Aqui a gente também tem mais algumas, olha, nessa área aqui, a pedra aqui acima. E uma coisa que chama muita atenção é que, vê se vocês conseguem ver essa formação estrelar aqui. 1, 2, 3, 4. Estudiosos afirmam que a representatividade da constelação de Órion está descrita através desse estrelar aqui. Só que, como muita coisa se perdeu ao longo do tempo, não necessariamente seria de Órion, né? Mas vários outros apontamentos, né, indicam isso. E outra coisa que é bem interessante de mostrar para vocês é isso aqui, ó. Em todo local que teve uma civilização antiga, que teve curso de rio, nós temos desenhos muito parecidos com esse dessa serpente. Vamos tratar como serpente, mas não é. Estudiosos apontam também que isso aqui simboliza o curso do rio, né? E que de fato, aqui em época de cheia, né, o rio realmente passa por aqui. Então podia ser alguma indicação para, olha, não constrói, não faz nada aqui, porque o rio vai passar mais ou menos até essa limitação. Né? Mas é impressionante. Aqui é aquela simbologia que eu trouxe para vocês, né, do Sol, só que não representada através de uma espiral, mas sim com raios. Seria isso? É isso que vocês enxergam? Lembrando que eu estou na parte de cima, na parte que quase nós não temos mais nenhuma grafia, não precisa nenhuma Itacoatiara, que é o nome desses desenhos, né? A gente consegue perceber sim. Muita coisa que possivelmente foi erodida com o tempo, né? Ou são marcas das pedras e eu que estou começando a ver coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui também o outro lado. A gente podia, inclusive no passado, logicamente, ter até mais desenhos nessas pedras, né? Só que ao longo de milênios, a erosão
ela agrava demais, é abrasivo, né? O rio, ele começa a formar essas partes, olha, rodeadas, porque os redemoinhos da água, eles vão trazendo areias, detritos, e isso é comprovado já, isso é uma formação geológica presente em várias outras regiões com pedras e riachos, né? Então, vocês podem ver ali, arredondado, aqui, olha, bem, eu vou mostrar um pouco mais acima para vocês. Olha, observe, forma literalmente alguns baldes. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque o barulho da água está bem acentuado, né? Mas a gente consegue ver que os baldes, né, arredondados, eles ficam literalmente bem cavados. E é impressionante o quão fica lisinho isso aqui. Deixa eu... Cara, e a vontade de pular nessa água é fora da curva, sabe? Fora da curva. Porque parar para pensar, isso aqui foi um local habitado há milênios atrás, por pessoas que não têm noção de que existiríamos na condição que a gente existe hoje, é impensável. Então, com certeza, eu vou colocar os pés nessa água. Geladinha, meu Deus, gostosa. Muito bom, muito agradável. Cara, que sensação. Que vontade de tomar um banho nesse rio, que eu não sei se é permitido. Como é gostoso, pessoal. Muito lisinho. Muito gostoso. É a sensação realmente. A água está bem geladinha. Banho de rio sempre é muito gostoso. E aqui, como eu mostrei para vocês, né, as áreas de desgaste sempre muito arredondadas, né? Muito arredondadas, todas elas. A água ela vai formando através dos redemoinhos buraquinhos, né, na pedra. E só em saber que isso aqui foi um local de relevância, né, para uma civilização antiga, esteve aqui pisando assim, olha, descalços, não fica questão de vir de chinelo para poder ter esse contato realmente nessa região. É de se impressionar. Vou levar vocês ali, eu vou mostrar outra parte de representação celestial. Ter contato com essa área que um dia, né, foi habitada por uma civilização tão diferente da nossa. A gente trata como místico porque a gente não consegue entender exatamente o que esses desenhos querem dizer, mas é uma coisa impressionante, pessoal. É uma sensação que não dá para explicar. Você conseguir, sabe, quantos outros seres humanos já estiveram sentados nesse local que eu estou, né? Não necessariamente pegando nos grãos que caem dessa árvore, porque a vegetação vai e vem. Podia ser que não houvesse nenhuma vegetação desse tipo, podia ser que a mata fosse muito mais fechada, mas é um sentimento difícil de explicar. Só sabe quem é muito ligado à natureza, certo? Quem se importa em vir num local como esse e querer de fato ter um contato com a água, com o sentimento que isso aqui transmite, sabe? Então, é uma coisa realmente muito difícil de explicar, fácil de sentir, e só visitando. Teorias apontam que talvez isso aqui não foi criado pelo homem, né, que é uma mensagem de seres de outros planetas, porque na época que isso aqui foi criado, o homem não tinha inteligência de comunicação ainda. Será? Ou será que nós sempre tivemos inteligência a nosso modo, né, resguardada às épocas? Então, pessoal, estou muito feliz de visitar aqui. Convido cada um de vocês para vir ver a Pedra do Ingá, esse local carregado de misticismo, de mágica, de sentimento, impresso literalmente na rocha por antepassados de um período tão distante, que deixaram uma mensagem que a gente não está sendo capaz de entender, mas está escrita. Será que um dia nós iremos compreender?
A Pedra do Ingá impressiona pelo tamanho, pela textura e principalmente pelas marcas. O nome Taquatiara significa literalmente pedra arriscada. Mas essas inscrições estão longe de serem simples riscos. Cada símbolo parece ter sido cuidadosamente planejado, como se alguém realmente estivesse tentando registrar alguma coisa. E é aí que começam as perguntas. Quem fez isso? Quando? E principalmente por quê? Estudos mais aceitos afirmam que as inscrições foram feitas por povos indígenas há milhares de anos. Talvez como registros espirituais, talvez ligado a rituais ou representando ciclos da natureza, do céu ou da vida. Mas nem todo mundo acredita que seja tão simples assim. Ao longo dos anos, surgiram teorias de todos os tipos. Alguns acreditam que os símbolos representam um antigo mapa astronômico. Outros afirmam que as gravuras possuem relação com as constelações visíveis no céu nordestino. Há quem diga que os desenhos seriam registros deixados por civilizações antigas desconhecidas. É claro, existem até teorias envolvendo contatos extraterrestres. Pode até parecer exagero, mas quando você observa os detalhes de perto, quando você passa os olhos lentamente pelas inscrições, é possível não imaginar quantas histórias podem estar escondidas aqui. Porque, diferente de um texto comum, a Pedra do Ingá não pode simplesmente ser traduzida. Ela desafia interpretações, ela resiste. E talvez seja exatamente isso que mantém esse lugar vivo no imaginário das pessoas. A Pedra do Ingá talvez nunca revele completamente seus segredos. E talvez seja esse justamente o seu maior poder. Nos lembrar de que ainda existem mistérios. E agora eu quero saber de você. O que você acha que essas inscrições realmente significam? Uma mensagem espiritual? Um mapa? Um ritual? Ou realmente será alguém que sempre estará além de nossa compreensão? Ou realmente será alguma coisa que sempre estará além da nossa compreensão? Comenta aqui embaixo a tua teoria, porque talvez a resposta esteja justamente nas perguntas que ainda não fizemos. Se você gosta de lugares misteriosos, histórias esquecidas e viagens pelo Brasil profundo, se inscreve no canal, porque ainda existem muitos segredos escondidos por aí.